Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, seu programa semanal que discute educação, aqui sempre conversando com educadores, trazendo aqui opiniões sobre esse assunto, né, tão importante, sobre esse que é mais que um assunto, na verdade, sobre essa dimensão aí da vida que é a educação. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui um representante do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores aqui da Rede Pública do Distrito Federal. E falando do Simpro, eu lembro para você que o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. Esse programa é produzido aqui em Brasília e ele tem o apoio, né, de parceiros que tornam essa experiência, né, que tornam possível então esse projeto. Falo do Simpro-DF, Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal. Falo também do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Falo da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E também da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Nós temos ainda o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos o apoio do PROIFES, Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. E temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico, uma clínica aqui no Distrito Federal. E também contamos com uma parceria aí com o apoio do Sebrae, parceiro importante aqui do podcast Educação em Destaque. Inclusive, agora você fica com esse anúncio do Sebrae. Vamos, filha. Aqui tá muito bagunçado. Depois a gente volta, tá? Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. Eu queria dar mais um passo, ampliar. Vamos pegar crédito. Eu fico inseguro. É isso. O Sebrae vai me orientar. Mamãe, é esse que eu quero. Na hora de dar o próximo passo no seu pequeno negócio, acredite e conte com a orientação de um parceiro. Procure o Sebrae. Então é isso aí, anúncio do Sebrae aqui, parceiro do podcast Educação em Destaque. E como eu disse antes, a gente conversa hoje com um representante do Simpro-DF. Ele é secretário de Políticas Sociais do Simpro, nessa diretoria que acaba de ser eleita e que tomou posse no mês passado. Eu estou falando do professor Fernando Augusto, ele que é da Regional de Ensino de Samambaia, que é ligado então à Secretaria de Educação do Distrito Federal. Professor Fernando Augusto, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Obrigado para você também, Francisco, obrigado a todos que estão nos assistindo. É uma honra muito grande estar aqui, poder participar, poder contribuir com o seu trabalho e poder conversar um pouco com os professores e com todo mundo que está nos assistindo. É isso aí, Fernando. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Fernando, aqui a gente sempre bate um papo para saber qual a origem, né, do educador que você é. Primeiro que você é muito jovem, então por que você decidiu fazer uma licenciatura? Você é aqui do Distrito Federal mesmo? Fala um pouquinho sobre a tua vida para quem está nos acompanhando. Eu sou aqui nascido no Distrito Federal. Meus pais vieram para cá muito cedo, né, em busca de oportunidades. E aqui a minha mãe conseguiu se tornar professora. Eles vieram de onde? A minha mãe do interior de Goiás, o meu pai do interior de Minas Gerais. Os dois do interior, os dois de família humilde, roça. E eles vieram para cá e em 99, se eu não estou enganado, minha mãe entrou conseguiu passar, ser aprovada dentro da Secretaria de Educação e firmou laços na secretaria e começou a trabalhar aqui. Parte disso foi o que me influenciou a ser professor, né? Esse legado da minha mãe, da minha família, nós somos uma família de professores, então a gente conseguiu consolidar essa história na educação aqui dentro do Distrito Federal. Muito bom. E então, a tua opção, então, de fazer uma licenciatura foi inspirado, pelo que você está dizendo, na história da tua mãe, né? Nesse ambiente que também, pelo que você também, a gente estava conversando antes aqui, inclusive vai além da sua mãe. Você tem outros educadores e educadoras na família? Sim.
Eu tenho minhas 2 irmãs mais velhas, também são educadoras, são professoras, alfabetização, séries iniciais. Eu optei pela educação também, parte por conta disso, mas como historiador eu optei por vontade própria. Eu sempre gostei muito do mundo da história, do antigo, do passado, da descoberta. Então eu uni esse desejo de buscar a história com a educação e fui entrar na área de ensino de história. Então você fez pedagogia e história. Você é pedagogo e historiador. Isso. Muito Primeiro eu fiz história, bem. posteriormente pedagogia. E em que momento você presta concurso para a Secretaria de Educação aqui do DF? Eu comecei a tentar o concurso em 2013. Eu fui aprovado no concurso de 2016, que o resultado saiu ali mais ou menos 2017, e tomei posse em 2020. Naquela ocasião, eu fui aprovado tanto para pedagogia, para história e para monitor educacional. E aí, no final, optei por história. Hoje eu leciono história nas séries iniciais. Então você tomou posse ali no contexto da pandemia. Na pandemia. Inclusive, teve uma situação que foi muito única, né? Que a minha posse ocorreu, se eu não estou enganado... minha nomeação. Dia 3 de março. A pandemia foi decretada... Dia 15, né? Dia 15 ou foi dia 5? Eu não lembro agora. Acho que dia 15, dia 15 de março. E aí a posse foi adiada. Então ela foi adiada e aconteceu em agosto. Então eu passei 6 meses nomeado, mas não empossado. Mas nesse tempo, continuando ali atuando como professor temporário da secretaria, que eu já era desde 2014. Daí com essa experiência de aulas só virtual, né? Porque naquele momento não tinha outro jeito. Uhum. E aí você já tinha essa bagagem, teve que aprender a lidar com isso. Eu tive que aprender. Eu entendia de informática, computação, mas nunca havia produzido conteúdo, feito gravação, entendido a questão dos equipamentos, de câmera e tudo mais, dos programas que se usa. Então, durante a pandemia, eu tentei me especializar nisso. Inclusive, eu fiz uma graduação na área para poder entender como funciona toda a logística, montar um computador, os equipamentos, para conseguir melhor dar essa aula. Durante a pandemia, eu também era professor em um instituto de nível superior, e o instituto continuou funcionando normalmente. E lá as aulas tinham que ser aulas robustas, temas complexos, muito material visual, principalmente por ser de história. Então, me ajudou muito trabalhar nos dois, né? O instituto de nível superior e a educação, durante o período da pandemia. Os educadores mais jovens não tiveram tanta dificuldade de se adaptar, porque, na verdade, já estão ali imersos nesse mundo, né? Nativos digitais. Já são nativos, exatamente. Isso. Mas e aí? Quando você presta o concurso, assume ali a sua vaga na secretaria, em que momento você descobre o sindicato? Como é que surge o sindicato, o Simpro, na tua vida? Novamente vem um legado que eu tenho em casa. A minha mãe, quando ela entrou em 99 na secretaria, ela teve a oportunidade de trabalhar com colegas que foram muito da luta. E eles constituíram, naquele momento, um grupo de luta não sindical, mas luta pela categoria, luta por melhoria de tudo que nós hoje adquirimos ao longo do tempo. Então, que na época a categoria era uma categoria que estava iniciando, querendo ou não. Então, eles constituíram um grupo de trabalho, de luta, buscando reivindicações. E aí, dentro desse grupo, surgiram alguns diretores do sindicato. Minha mãe nunca quis ser diretora, ela sempre foi da base, que a gente chama, continuou em sala de aula até a sua aposentadoria, mas sempre esteve lá. E eu participava desde criança, porque a minha mãe ia para as reuniões e eu, criança, ia com ela para as reuniões que ela não tinha com quem nos deixar. Então, a minha caminhada sindical começou ainda como criança, vendo todo esse processo que minha mãe lutou e batalhou, e vendo tudo isso eu me apaixonei, eu entendi a importância de reivindicar por essas melhorias, e aí eu comecei a trilhar o mesmo caminho. Não quando eu tomei posse, mas já quando eu era temporário.
porque a luta também começa ali. Temporário, você é professor da secretaria, ocupante daquela cadeira, daquele cargo. Então, desde a luta do temporário até hoje, eu segui esse caminho, desde 2014. Então, há uma identificação que começou em casa também, né? Isso. Vendo esses passos da mãe aí. E quando você chegou no ambiente ali como profissional, para ti já não era estranho. Você já estava já sabia da importância de continuar essa luta, né? Inclusive. Isso, porque a minha mãe lutou uma vida inteira para que eu hoje tivesse uma condição de trabalho melhor, digna, respeitosa. E eu pretendo fazer o mesmo para os outros que vão vir depois de mim. Então, a luta dela trouxe frutos que eu colho hoje. E eu quero lutar para gerar frutos para os próximos professores, para fazer com que as pessoas voltem a ter aquela paixão, sabe, da infância, que sentava com as meninas, principalmente, os meninos sentavam e fingia que estava dando aula, colocava os bonecos assim, né, e fingia que estava dando aula. Eu lembro da minha irmã fazendo isso comigo. Ela me colocava sentado e fingia que estava dando aula para mim. Então, eu quero resgatar isso. Desde a infância, a pessoa olhar e falar, eu quero ser professor, como a gente tinha antigamente. Então, a luta é para fortalecer para a geração que está por vir. Tá, ser dirigente sindical. A gente sabe que nos últimos anos aí, isso é no mundo todo, essa realidade, o sindicalismo está muito desacreditado, ele foi atacado na sua essência, e no Brasil a gente tem categorias que praticamente já não se organiza mais em sindicato. Aqui no DF o Simpro é um sindicato estruturado, forte, a categoria se sente representada pelo sindicato. A minha pergunta então é, você, jovem, dirigente sindical, dedicar a vida a isso, a organizar esse sindicato para resgatar isso que você falava agora há pouco, que é esse desejo nas crianças de repente, se tornarem educadores e educadoras. Como é que você concilia tudo isso, essa juventude, essa sua disposição, que você poderia estar fazendo um monte de outras coisas, mas no entanto está lá na assembleia, está na reunião, está organizando a base. Por que disso? Acho que hoje... Não hoje, né? Desde sempre, principalmente na história do DF, ser jovem é ser revolucionário, ser jovem é ser de luta. Então, isso não é contraditório, é ressonante, é conjunto. Então, a juventude tem essa garra, tem essa força de querer fazer com que as coisas que estão ruins melhorem, com que aquilo que não está... suprindo a necessidade popular, a necessidade individual, coletiva, seja sanado. Então, ser jovem e não lutar é uma contradição. Então, eu, como professor, como educador, como alguém que busca um futuro melhor para as crianças, para o país, para o Estado, vejo a importância disso, a importância de estar na luta. A gente pensa que tem sacrifícios, estar na assembleia, estar em reuniões, mas todos esses sacrifícios geram frutos. Frutos que podem não ser colhidos por mim, mas frutos que vão ser colhidos por alguém. Então, é isso, é poder lutar para que alguém um dia colha. Então, hoje eu me sacrifico, amanhã outro, e a luta continua. E é importante sempre estarmos os jovens, os mais experientes, trabalhando juntos, para que um vá passando para o outro. Se fala muito que o sindicato é uma coisa de velho, né? E no entanto, você está aqui, um dirigente sindical jovem que tá aí, que tem esse sonho, que acredita na importância desse instrumento, que é o sindicato. Eu te pergunto como é que o Simpro, o sindicato, te acolhe, como é que ele te acolheu, e se tem outros jovens como você na direção do sindicato, como é que vocês são acolhidos? Tem sim. Tem outros jovens, um grande amigo meu, o diretor Caio Romão, diretor Jean também, Ana Bonina. Então, hoje o Simpro tem um grupo jovem, tem um rosto jovem. E isso é um entendimento natural. É um entendimento natural que a luta tem que continuar.
É claro que o sindicato tem aquelas pessoas que historicamente construíram, ajudaram a fortalecer, mas eles mesmo entendem que em um determinado momento a caminhada deles tem que ser passado para outro. E hoje o Simpro tem feito um trabalho muito importante com isso. Nós temos lá dentro um coletivo de juventude, nós temos lá dentro uma secretaria de formação para formar os novos professores que estão entrando na luta sindical. Ontem mesmo eu pude participar de uma reunião da CNTE, da juventude. Então, coletivos jovens do país todo estavam nessa reunião debatendo sobre a dinâmica e os anseios da juventude dentro do mercado de trabalho educacional. A própria CUT também tem um coletivo de juventude, uma secretaria de juventude. Então, hoje existe esse entendimento consolidado de que é necessário essa transição, esse fortalecimento com a juventude, mas sem desapegar, claro, das pessoas que fizeram a caminhada. É um trabalho em conjunto das duas experiências, do antigo e do novo, que está chegando com gás, com força e que quer aprender. Tem muito a aprender. Então, nós estamos conversando aqui com um professor jovem, dirigente sindical aqui do Simpro DF, trazendo então as suas impressões, as suas expectativas e já falando de experiência, inclusive, nessa atuação sindical. E você que está nos acompanhando aí, que é novo por aqui, vou te pedir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Aí você aciona o sininho, assim você vai ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras ao meio-dia. E você pode também compartilhar o link desse programa nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp, e assim muito mais gente vai poder ter acesso a as informações que a gente está trazendo aqui e a essa conversa que eu estou considerando muito, muito relevante, muito importante, porque a gente está falando com alguém que está chamando a atenção para a importância da organização sua aí, você que é educador, que nos acompanha de qualquer canto do Brasil, você pensa aí, se não é sindicalizado ainda, já se sindicalizar e começar então a fazer essa luta aí também na sua cidade, pela sua categoria, no seu sindicato. Tá certo? Então, retomando aqui a nossa conversa, professor, uma das questões que eu acho que é importante a gente tocar aqui é na especificidade da atuação da sua secretaria no sindicato. Você é secretário de Políticas Sociais. Nem todo sindicato tem essa secretaria, enfim, mas aqui o Simpro DF tem. Então, quais são as atribuições da Secretaria de Políticas Sociais no Simpro DF? Então, o sindicato, ele funciona semelhante ao papel de um governador, de um presidente. O governador ele tem a função de cuidar do seu estado, mas ele também tem a função de representar o seu estado com outras entidades, com outros estados, com outros organismos. E o Simpro, como entidade, ele também tem essa função. Então, o Simpro, além do seu serviço de cuidar da educação, do professor, ele também se comunica com outros grupos que também fazem a luta. Porque a luta, ela é coletiva, ela não é individualizada. Então, a luta do Simpro pela educação, também é a luta da pessoa que não tem moradia, também é a luta da preservação do meio ambiente, também é a luta da juventude. E aí, para fazer essa interligação, essa comunicação do Simpro com esses outros organismos, é que existe a pasta de políticas sociais. Essa pasta serve para que o Simpro possa se comunicar, atuar junto, trabalhar junto e também trazer essas outras entidades para nos ajudar quando a gente necessita do apoio deles. Então é isso que a pasta de políticas sociais faz. Ela faz a interligação do Simpro com todos os outros grupos sociais que estão ligados ao estudante. Afinal, o estudante, algumas vezes, passa por problemas de moradia, passa por problemas de fome na sua casa, e ele está inserido nessas outras lutas de forma subjetiva. Então, o Simpro atuando nessa forma coletiva, ele também vai ali afetar o estudante como um todo, não só dentro da escola, mas também em todo o meio que o estudante está inserido. Bem interessante. Eu vou pegar uma questão bem específica.
Por exemplo, se vocês identificam numa determinada escola que tem um jovem ou um adolescente, enfim, que tem um problema, sei lá, de violência, ele sofre ou ela sofre de algum tipo de violência, e vocês na escola identificam isso. Como é que vocês encaminham a solução de um problema como esse a partir dessa secretaria? Então, nesse caso, quem que inicia o trabalho é a própria Secretaria Educacional, a própria escola, os coordenadores, orientadores. E aí esses professores, coordenadores, quando eles notam que a organização do Simpro tem a capacidade de poder não interferir, mas ajudar, auxiliar, fornecer, não sei, algum subsídio, alguma comunicação, conseguir trazer algum profissional para trabalhar com esse estudante, o professor nos procura e a gente conversa, faz essa interligação do serviço ao estudante. Lembrando que o Simpro não substitui o papel da secretaria e da escola nisso, né? O Simpro auxilia o trabalho desses outros organismos para que a gente possa trabalhar juntos. Isso é super importante saber que é isso, é um auxílio, né? Porque não dá para substituir o papel que é do Estado, que a secretaria cumpre. É bem interessante saber dessa função. Professor, uma outra questão, vocês acabam, como sindicato, de sair de uma greve onde vocês assinaram ali um acordo com o governo, cujo principal ponto desse acordo talvez seja a contratação, enfim, pelo Estado, né, dos professores de concursos anteriores e que ficaram aí até agora aguardando, que muitas vezes acabam assumindo como temporários, sendo que ele já está aprovado em concurso e tem aquela vaga à disposição. E pelo acordo, então, até o final desse ano, o governo precisa chamar pelo menos aí 3.000 professores e professoras. Como é que isso está acontecendo? O governo já começou a cumprir esse acordo? Já tem gente nova chegando? Ou até agora nada aconteceu? E se não aconteceu, o que vocês estão pensando em fazer para que se efetive até dezembro essas nomeações? Então, inicialmente é importante frisar a necessidade das convocações, porque tem um concurso vigente, concurso de 2020. Nesse concurso tem um banco substancial de professores esperando a nomeação. É importante dizer que muitos deles estão atuando hoje na secretaria como professores temporários, ocupando um cargo que ele mesmo pode vir a ocupar como efetivo. Então a gente entende que se há a vaga e esse professor está trabalhando, fazendo a função, é nada mais coerente do que ele ser efetivado, porque ele está aprovado no concurso. E aí, na greve, a gente trouxe o debate que é necessário o fortalecimento da categoria com nomeações, porque um servidor efetivado, ele fica na escola, ele não sofre aquele processo de um ano estar numa escola, outro ano poder estar em outra, então ele pode trabalhar com esse aluno de forma contínua. E nós temos hoje uma carência muito grande de professores efetivos. Então, por isso, a gente entendeu que era importante frisar o trabalho das nomeações com o Convoca Já, que era pauta da nossa greve. O governo, então, sinalizou a convocação de pelo menos 3.000 professores. A gente entende que tem que ser mais, que precisa ser mais. A gente pretende dialogar mais com o governo sobre isso. Mas a proposta foi de nomeação agora de pelo menos esses 3.000 até dezembro. Nós já estamos em conversa com o governo, iniciou as mesas permanente, que foi parte do acordo da greve, uma mesa permanente de negociação. E nessa mesa permanente, a gente inicialmente tratou os pontos do fim da greve, reposição, calendário, e agora nós vamos começar as tratativas em relação aos acordos. A nomeação é importante ser feita o quanto antes, então é parte fundamental dessa nossa luta para fortalecer a categoria. Ok. Uma outra questão que eu acho importante a gente trabalhar aqui é especificamente sobre a sua atuação em sala de aula. A gente tem do governo federal um programa que está chegando às escolas, sobretudo para quem está no ensino médio, que é uma preocupação do governo com relação
a desistência, né? Esse é um problema sério no Brasil, que é a questão do aluno começa, o adolescente até chega no ensino médio, mas geralmente ele abandona antes de terminar o ensino médio. E para tentar enfrentar esse problema, o governo federal, então, criou o programa Pé de Meia, que tem ali uma remuneração para esses alunos que vão até o final do ensino médio e tudo mais, até criando uma poupança também. Eu gostaria de saber como é que você, o educador, o Fernando Augusto, como é que você percebe esse programa, independente da visão do sindicato, é a sua visão enquanto educador, como é que você percebe esse programa na prática? Ele tem cumprido esse propósito, esse objetivo de resolver, se não totalmente, mas pelo menos amenizar essa questão da desistência dos alunos, estudantes ali do ensino médio? Esse é um tema muito importante porque a evasão escolar sempre foi algo muito sério para o nosso país. Muitas comunidades, principalmente comunidades mais de periferia, mais afastadas dos centros da cidade, as famílias necessitam de um olhar, de uma ajuda financeira. Às vezes, apenas a mãe é mãe solo, trabalha para sustentar os filhos. E aí muitos filhos, vendo essa necessidade, acabam, em algum momento, buscando sair da escola em busca de trazer o sustento para casa, ajudar a trazer o sustento para casa. E esse governo, esse programa do Pé de Meia, foi um programa muito acertado do governo federal, ao ponto de que ele ajuda a sanar essa dificuldade. O governo trazendo esse incentivo para a permanência do aluno em sala de aula e ele recebendo ali o seu pezinho de meia, que é um valor que ele vai receber a cada conclusão de ano, a cada processo que ele concluir dentro do ensino médio, é bastante relevante porque fortalece a presença do aluno na escola. Então o aluno vai estar estudando e vai conseguir ao mesmo tempo trazer para sua casa um auxílio financeiro que em muitas famílias pode ser um grande alívio. Então eu acho que foi um programa bastante acertado do governo federal. É claro que ele por si só não vai sanar todas as dificuldades, mas é um pontapé inicial. É um pontapé inicial para que a gente consiga fortalecer a permanência do aluno dentro da escola. E vários outros programas vão auxiliar a isso, como a criação da merenda escolar, que antigamente não existia, né? Muitos anos para trás não existia, e isso também ajudou a fortalecer a presença do transporte escolar, também ajudou a permanecer do aluno da escola. Agora ele não precisa mais pagar o ônibus, tem o passe estudantil, tem o transporte que pega em casa, por exemplo, nas comunidades rurais, tem a alimentação, muitos alunos vão para a escola e recebem lá talvez a única refeição do dia. Então, qualquer programa desse que incentive a permanência do aluno na escola é investimento. É um investimento que vai ser colhido lá no futuro, quando esse aluno concluir a sua formação, entrar no mercado de trabalho e poder devolver para o país com o seu trabalho, pagando seus impostos. Então, eu acho que foi uma ideia bem acertada do governo federal. Pois é, a gente sabe que pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, o ensino médio é uma atribuição dos estados, né? Na verdade, não é uma atribuição do governo federal. O Pé de Meia acaba vindo como uma proposta, uma tentativa do governo federal de resolver um problema que a gente sabe que existe, que é da evasão mesmo, mas colocar na escola e manter na escola, no caso do ensino médio, é uma atribuição do estado. Aqui no DF, tem alguma experiência do governo local que corrobore essa ação do governo federal, que vá ao encontro do que o governo federal está propondo e está realizando, também com esse propósito de evitar a evasão nessa fase do ensino, já que é uma atribuição do Estado? Então, na LDB, ela menciona que a educação ela é uma parceria das 3 esferas, né? Então, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, eles trabalham de forma concomitante. Um vai auxiliando o outro, que vai auxiliando o outro, porque o fim
que é o estudante, é o mais importante. Aqui no governo do DF, por exemplo, tem programas que eu já trabalhei com eles, inclusive, que para tentar evitar a evasão, como o programa Alfaletrando, como o programa Superação. O programa Superação é um programa bem interessante que aborda alunos que estão fora da faixa etária daquela turma, que por N fatores, como por exemplo, o aluno está voltando de uma evasão escolar. Ele estava ausente por N motivos e voltou para a escola, conseguiu ser resgatado pela comunidade, pelos professores, só que por ele estar fora da faixa etária, por exemplo, ele se sente muitas vezes ali desconfortável com o meio. Então o programa Superação busca corrigir essa distorção que ficou da idade com o aluno, fazendo com que o aluno possa estudar parte da série que ele perdeu e parte da série futura, para que assim ele possa ter uma progressão na seriada e consiga alcançar a idade dos demais colegas e assim evite que esse aluno volte a evadir. Então, esse, por exemplo, é um programa bem interessante para fazer isso, porque nem sempre só os programas que têm fundo monetário vai solucionar o problema. Programas que têm fundo educacional, pedagógico, para corrigir essas distorções, também trazem essa mesma função. E aí esse da Superação, por exemplo, é um programa interessante que busca sanar aí essa correção do abandono. Eu acho que você traz um elemento super importante, porque ainda que a escola, o Estado consiga atrair, né, pela oferta financeira ali, se a escola não for de fato interessante, se o estudante não se sentir atraído pelo que a escola oferece, só pelo dinheiro ele não fica, até porque não é tanto dinheiro assim também, né? Então tem um programa como Superação, pelo que você está dizendo, vai ao encontro dessa ação, quer dizer, e aí elas se somam e o resultado é o que se pretende, é que o estudante conclua o ensino médio, que possa ir para a faculdade, enfim. Professor, estamos chegando ao final da nossa conversa aqui, que eu gostei muito e gostaria de agradecer, então, a você pela presença, agradecer ao Simpro por ter nos indicado, então, você para essa conversa aqui hoje e deixo aberto aqui para suas considerações aí. Obrigado, foi um prazer, foi uma honra ter estado aqui com você. Foi um prazer imenso ter podido falar aqui com os professores, com a comunidade, com os alunos que venham a nos assistir. Gostaria de dizer que o Simpro está de portas abertas. O Simpro está de portas abertas para a comunidade, para os estudantes, para os pais e principalmente para os professores. Os professores têm muitas demandas, muitas necessidades urgentes, inclusive, e nós vamos lutar juntos para que tudo isso seja arrumado da melhor forma possível. Nós precisamos de uma valorização do nosso salário, uma valorização do nosso plano de carreira, uma busca por melhoria de condições de trabalho para que não haja o adoecimento da categoria. E tudo isso nós do Simpro, nós dirigentes, diretores, estamos abertos, de portas abertas para conversar e ajudar qualquer um de vocês. É só nos procurar na nossa sede, no Plano Piloto e nas subsedes, no Gama, Taguatinga, Planaltina e, é claro, com qualquer diretor. É só entrar no site, olhar o nosso telefone, mandar uma mensagem que a gente retorna para vocês. Então é isso, eu conversei aqui então com o professor Fernando Augusto, que é secretário de Políticas Sociais do Simpro-DF. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela companhia. Próxima semana a gente está de volta e te peço mais uma vez, se você não compartilhou esse link ainda, aproveita, faz isso agora, põe nos grupos de WhatsApp aí que você está participando, né, que você participa e assim mais gente vai tomar conhecimento dessa nossa conversa aqui. Então muito obrigado, até a próxima semana, um abraço, até lá, tchau, tchau.